Bom dia, bom dia. Tudo bem, você? Tudo bem? Então, ótimo. Olá, bom dia. Olá, olá, bom dia. Tudo bom? Então, ótimo. Olá, olá, bom dia. Tudo bom? Tudo dentro do possível? Que nada, tá acabando, tá acabando. Olá, olá, bom dia. Isso. Aí, daí a cinética química, aí eu acho, eu não lembro agora, mas acho que a professora Janine vai fazer eletroquímica com vocês na quarta-feira e basicamente encerra a disciplina, né? Pelo menos que eu lembre do combinado inicial era isso. Não sei se ela combinou também alguma coisa diferente, mas em todo caso, né, é pra a gente encerrar em breve. Do, é, tá, os experimentos. Ah, não, beleza. Acho que experimental talvez sofra mais alterações, porque esse não mudou desde o começo, né? Tipo, vocês estão tendo desde o começo, né? Aham. Ah, não, tranquilo, tranquilo. Não, e a gente também está conversando para a questão da avaliação. Já converso com vocês sobre isso, mas acho que não vai ter muitas modificações agora. Nem temos muito tempo também, né? Se for ver. Beleza. Olá, olá, bom dia. Bom, pessoal, vamos lá então. Bom dia mais uma vez. Vamos, vamos ao início da nossa última aula, né, da parte de segunda-feira. Né, é uma disciplina que teve uma condição diferente, né? Vocês tiveram dois blocos na mesma disciplina. Em todo caso, vocês vão ver que hoje a gente vai trabalhar um pouco de parte teórica, mas a gente vai dar um enfoque aí num tipo de exercício de cinética química, que é o mais importante, a meu ver, assim, é o ponto que vocês precisam saber trabalhar.
né? Então, tanto é que ele tem um exercício semelhante na lista de vocês. Eu vou deixar um vídeo extra que é com resolução desses exercícios e talvez caia um exercício na prova desse também, tá? Mas não quero que vocês se apavorem por questão de avaliação, tá? Professor Janine e eu estamos conversando sobre a questão de finalização já da estrutura da avaliação, que é para ser bem direta, então nós temos aí, cada um de nós, cinco temas, e a gente quer ser bem objetivo em cada um deles. A nossa ideia inicial, tá? Não é uma promessa, mas nossa ideia inicial é que a gente já disponibilize tudo quarta-feira, mas a gente vai viabilizar a questão de tempo, né, para que isso seja feito, para que vocês também não tenham um material ali mal elaborado, né, e não é isso que a gente quer, não é pela pressa que a gente vai deixar um material aí na mão de vocês, tá, tipo, totalmente, né, sem estrutura, a gente quer montar ele com qualidade para que vocês trabalhem em cima dentro do que a gente conseguiu, né, trabalhar em conteúdo. Então, assim, não se apavorem, a gente não vai fugir, não tem nada absurdo do tipo, nós vamos agora trabalhar com teorias que estão nos livros aprofundados ou notas de rodapé. Não é isso. Tá? A gente trabalhou com o essencial e a gente quer realmente, nas avaliações, trabalhar o essencial também. Na avaliação, né, que vai ser composta aí de dois momentos, uma e uma da professora Janine. Mas a gente vai comunicar a vocês sobre isso, tá? Sobre todas essas coisas. Em todo caso, como a avaliação é quarta-feira, na primeira ideia que a gente disponibiliza na quarta-feira, né, se der tudo certo, a professora Janine inclusive conversa com vocês na aula de quarta-feira, a gente a lista, né, se vocês ainda tiverem coisas da lista para resolver, podem mandar ali por e-mail no grupo do Telegram. Só não deixem para fazer isso no último minuto do último tempo, porque todo mundo vai resolver fazer isso e vai ficar muita coisa, tá? Em todo caso, não se apavorem, a nossa ideia não é prejudicar ninguém, justamente pelo contrário, a nossa ideia é que vocês aproveitem a disciplina, tá? Então, a avaliação é consequência, né, de tudo isso. Bom, hoje o nosso tema, então, cinética química. Antes de começar, vocês têm alguma coisa a considerar? Querem fazer alguma pergunta? Alguma coisa sobre... Apesar de que a gente teve pouco contato, né? Esperamos que não nessa disciplina, porque nessa disciplina vocês estarão livres, né? Mas durante o curso a gente tem um contato presencial, né? Afinal, não é justo que nós tenhamos só esses momentos virtuais que não são nada afetivos, né? Alguém tem alguma coisa? É? Não, tranquilo, tá? E que, claro, né, se surgir dúvidas aí ou qualquer questionamento, eu sei, tá, gente? Vocês devem estar devem estar, não, com certeza estão super cansados. Nós também estamos super cansados, né? Esse formato já cansa mais ainda, mas tá acabando, tá? Tá acabando e no fim dá tudo certo. Esse estresse aí, esse acúmulo de coisas faz parte do momento acadêmico. Depois vira recordação, depois vocês vira conversa de mesa de bar, tá? Bom, vamos lá então. Qual é a nossa ideia principal para falar de cinética química? Entender primeiro que a gente vai falar de um aspecto de velocidade. E para falar de um aspecto de velocidade, a gente não vai poder falar de velocidade como sendo algo rápido, simplesmente, ou lento, simplesmente, tá? Tudo isso aqui é relativo. Relativo a quê? Relativo à comparação. Deixo aqui 4 exemplos são bem clássicos quando a gente vai falar, né, de processos de tempo e velocidade, mas basicamente é o quê? Bom, nós temos uma grandeza associada à transferência eletrônica, aquilo que a gente viu lá na estrutura do átomo, né? Transição eletrônica, que o átomo parte de um nível de menor energia, recebe uma quantidade de energia e vai para o estado excitado, depois ele está no estado excitado e ele retorna ao estado fundamental emitindo, né, essa quantidade de energia. Então a gente tem que isso, né, um desses processos ocorre numa grandeza de 10 a menos 15 segundos. É algo que a gente nem sabe como medir, né? E não tem como medir mesmo com os instrumentos que a gente conhece. Né? Conhece no sentido de uso cotidiano, não que vocês não conheçam os instrumentos, estou dizendo que a gente conhece de instrumentos que a gente use, né, rotineiramente. E isso aqui tem instrumentação e metodologia específica, né? Não é um cronômetro,
que vai ligar e desligar. Tem assim como a padronização do sistema internacional, né, para quilograma, para segundo e tudo mais, né, enfim, outras grandezas, aqui também existem instrumentações específicas. Aí a gente entra numa grandeza mais associada ao mundo real, vamos chamar assim, que é o mundo visível, ou o mundo macroscópico, que é uma explosão, né, uma detonação aí de uma área, por exemplo. Essa detonação é muito rápida na nossa dimensão, porque ela ocorre num processo de 1 segundo. Mas pensa só, se comparada a uma transição eletrônica, é muito lenta. Né? A transição eletrônica é muito mais rápida. Então percebam que é sempre decorrente de um fator de comparação. No visual, né, ou seja, no nosso mensurável, a gente tem outra grandeza passível aí de ser comparada, que é um processo de oxidação. Né? Então, oxidação pelo tempo mesmo, né? Sem nada forçado. Então, no ambiente marítimo, claro que favorece, mas uma carcaça aqui de um navio. Então, ó, 1 segundo, 30 anos. É uma diferença muito grande? Sim. Quem é mais rápido? Neste comparativo aqui, a explosão é muito mais rápida. Agora, se eu colocar a transição eletrônica é muitíssimo mais rápida do que qualquer um desses dois. Tá? E aí tem outra grandeza no outro extremo, que seria algo que a gente não consegue mensurar dentro, né, de uma vivência humana, vamos chamar assim, né, ou de uma geração ou várias gerações, né, porque a gente está falando aí de formações geológicas. Formações geológicas, a gente tem a grandeza de milhões de anos, que não fala, né, dentro de nenhuma das civilizações humanas existentes. Então, percebam que quando a gente fala em escala, a gente tem que associar tudo isso ao que a gente chama de ordem de grandeza. Tá? E o que é essa ordem de grandeza? Ordem de grandeza é aquela história que a gente fala assim, quanto tempo demora uma explosão? 2 segundos? 5 segundos? Pode ser. 10 segundos? Tudo bem. Isso é ordem de grandeza. Agora, uma explosão demora 1 hora? Não. Tá? Só se for pequenas mini explosões, né? Mas não existe uma explosão de 1 hora. Então, quer dizer, de um lugar só, né? Uma explosão. Então, a gente pode falar assim que ordem de grandeza tem ideia de quanto tempo faz. Agora, exatamente quanto? Não sei. Cada explosão tem sua dimensão, né? Cada explosão tem sua detonação específica, sua questão de segurança. Então, vai demorar. Toda oxidação demora 30 anos? Claro que não. Depende do ambiente e tudo mais. Mas essas oxidações em processos espontâneos, né? Que não são eletroquímicos que a gente prepara para acontecer, são anos. Então, por exemplo, a gente tem que esperar ali a natureza agir naquele ambiente, que aquele ambiente geralmente é preparado para não oxidar, então precisa vencer uma barreira, né, de proteção, seja de tinta, seja de qualquer outra proteção, para que efetivamente o processo ocorra. Tá? Então, ordem de grandeza é dentro de qual grandeza está. E quais são os fatores que vão interferir para que ocorra essa variação, para que ocorra essa mudança aí de velocidade em cada uma das reações? Bom, a gente tem vários. O primeiro deles é a nossa fase, ou estado físico, né? Que basicamente abraça o quê? Abraça a agitação das moléculas. Tá? Então, se a gente está falando em moléculas muito espaçadas, ou seja, muito agitadas, como é esse caso aqui da fase gasosa, a gente tem que a possibilidade delas se encontrarem e depois a gente vai ver se colidirem é muito maior. Toda reação, todo o processo está associado ao contato entre moléculas, então elas precisam colidir. Né? Se elas ou ter contato, depende da reação, mas elas precisam se aproximar. Quanto maiores as chances de se aproximar umas das outras, maior, então, mais rápida é a reação. Então, quanto maior a agitação, né, maior a velocidade. No segundo processo, na fase líquida, a gente sempre tem aquela fase intermediária. Não é tão agitado assim, mas também não é tão parado assim. Tá? Então, quer dizer, essa possibilidade de colisão existe, mas não é tão grande quanto na fase gasosa. Por outro lado, não é fácil levar tudo para a fase gasosa. Então, por isso que o meio líquido, que é um exemplo do meio aquoso, é muito fácil para a gente trabalhar. É muito bom, né? Muito propício para a gente trabalhar. E existe a fase sólida, né? Que é onde tem a maior organização. Né? E aí a gente fala, mas então não existe uma reação em fase sólida, ou seja, não existe como calcular a velocidade em fase sólida? Existe. Tá? Existe, tem relações de sólido com sólido.
né? O pessoal pega lá, coloca um sólido, outro sólido, chacoalha e forma um outro composto. Então tem esse contato, tem essa possibilidade de colisão, só que ela não é tão facilmente propiciada. A líquida um pouco mais e a gasosa muito mais. Agora, a gente tem outros fatores também, como o fator de concentração, tá? O que é concentração? Basicamente é a quantidade de reagente que eu tenho no meio. Quantidade de reagente, concentração, né? Proporcional à quantidade, de reagente no meio, significa que eu tenho mais reagente, eu tenho mais sítios para reagir. Então, quer dizer, volta aqui um pouco, né? Fica sendo um pouco relacionado. Se a colisão no estado gasoso é propiciada pelo aumento da agitação, quanto mais eu tenho no meio, mais reagente eu tenho no meio, mais chances eu tenho de colisão, mais chances eu tenho de contato entre moléculas, mais chance eu tenho de fazer uma reação acontecer. Maior, então, é a minha velocidade. Quanto maior a minha concentração. Tudo isso, gente, vocês percebem que é associado à energia cinética, né? Aqui é um exemplo de queima de palha de aço, né? A palha de aço que usa na cozinha mesmo. Uma é aquecida sobre o bico de Bunsen, vocês já devem ter feito na aula experimental, mas é qualquer chama, né? Você pega lá um isqueiro e faz isso aqui, fica chacoalhando, você vê lá, parece um foguinho de artifício, né? Mó bonitinho o efeito. Beleza, isso é normal pelo percentual de oxigênio no ar, né? Então, mais ou menos 20% que a gente tem de oxigênio. Agora, aqui, esse outro processo, a gente tem um ambiente proporcionado com 100% de oxigênio. Então, foi adicionado aqui, saturado o ambiente com oxigênio. Consequentemente, a queima é muito mais intensa. Por quê? Porque agora tem oxigênio para consumir tudo, né? Então, essa reação ocorre muito mais vigorosamente. Então, a queima vigorosa aqui, como está escrito, tá vendo? Então, a gente tem uma reação muito mais rápida. A conversão no óxido, né, que aqui está associada aos 20% de oxigênio, aqui está associada aos 100% de oxigênio, tá? Então, esse percentual nos mostra o aumento da concentração. E também existe um efeito que a gente vai discutir um pouco agora, e talvez um pouco mais tarde, alguns aspectos específicos, que é o catalisador. Primeira coisa é, antes que a gente mesmo que não dê tempo de discutir muito a fundo com o catalisador, eu quero deixar algumas informações muito claras para vocês. Primeiro, catalisador é muito famoso por diminuir a energia de ativação, certo? Certo. O que é energia de ativação? Energia de ativação basicamente é quanto que a reação precisa vencer, né? Tipo esse morro aqui, né? Quanto desse morro ela precisa vencer para acontecer. Então, isso aqui, ó, esse tamanho é chamado de energia de ativação, né? Quanto que ele precisa passar em energia para chegar do outro lado, igual uma pedra. Se você chega lá em cima, você empurra, ela vai embora, tá? Então o difícil é chegar lá em cima. Beleza. E o catalisador faz o quê? Né? Então imagina lá que eu tenho uma reação com uma alta energia de ativação, né, para vencer. O catalisador vem e diminui. Só que ele diminui a altura, mas ele não vai fazer o mesmo processo. Ele pode fazer acontecer assim, ó. Tá? Então, o catalisador, que aí aqui é um S. Deixa eu arrumar porque é muito comum ver o pessoal escrever catalisador com Z, catalisador é com S, tá? Tá? O catalisador, ele faz esse processo aqui, mas ele diminui a energia de ativação, né? Essa EA aqui. Mas ao mesmo tempo ele não quer dizer que vai fazer um caminho igual, pode ser muito diferente. E outro ponto existe um mito que fala assim, catalisador não participa da reação. Mentira, catalisador participa da reação. A diferença é que ele é regenerado e no final da reação ele sai exatamente como ele entrou. Então quer dizer, ele não é alterado em relação ao início, né? Então o catalisador vai aqui do início, passa pelas várias etapas e se regenera para formar a mesma coisa no final. Agora, aqui ele pode ter virado um catalisador ligado a A, ele pode ter virado um catalisador com outros ligantes, ele pode ter virado várias coisas, tá? Então ele pode ter sido alterado, mas no final ele é regenerado. Ok?
Mas só para não ficar isso como informação aí simplificada, porque é muito comum a gente relacionar, falar, o catalisador não participa. Participa sim. Bom, conhecendo esses fatores de velocidade, a gente tem duas formas de se medir velocidade de uma reação. Uma delas é chamada de velocidade média. Opa. Aqui. O que é velocidade média? É aquele nome que vocês usam na física, né? Quem é melhor para falar de física do que vocês, né? Mesma coisa que você usa em velocidade média, você usa aqui para sistemas macroscópicos, né? Sistemas mecânicos, você usa aqui para reações químicas também. Que é o quê? Eu tenho 3 instantes, por exemplo, né? T1, T2, T3. E nesses 3 instantes, eu tenho variações de concentração. Então, olha só, um recipiente aqui de X litros, quanto que é? 1 litro, ó, tá vendo? Ele diz que a gente tem no início, no T1, 1 mol de A e nenhum mol de B. Então, quer dizer que a reação está no tempo inicial, né? Seria o meu T0, mas enfim, deixemos nomenclatura para depois. Aqui no segundo ponto, no segundo momento, depois de 20 segundos, a gente tem uma variação, uma diminuição na concentração de A, um aumento na concentração de B. Tá? Não está em unidade de concentração, mas eu estou considerando que tudo é mol por litro porque o balão é de 1 litro. Ou seja, aumentou a quantidade de produto, que é B, diminuiu a quantidade de reagente, que é A. Na condição de mais 20 segundos, se a gente fosse falar, bom, então em 20 segundos a mais, essa reação ia acabar, porque daí consome todo A e forma tudo B, certo? Errado, porque a gente vai ter que lembrar que nós temos um sistema de equilíbrio. O que é o equilíbrio? Equilíbrio mostra para a gente que a taxa de variação no início, né, a variação de concentração é maior. Porque nós temos uma maior chance, né, das moléculas se reagirem entre si, se colidirem e tudo mais. Conforme esse tempo vai passando, vamos colocar aqui tempo. Conforme esse tempo vai passando, a variação de concentração vai ficando menor. Tá? Por quê? Porque agora a gente não tem só uma reação acontecendo lá no início, ó. Era só isso aqui. Com o passar do tempo, né, ó, vai variando o tempo, começa a ver o quê? Isso aqui e isso aqui. Né, que vocês até me perguntaram a dimensão das setas. Ó, aqui a gente pode usar para diferenciar. Vai passando o tempo, vai ficando isso aqui, até que chega uma hora a gente tem o equilíbrio. Não quer dizer que todo equilíbrio chega à igualdade, pode ser antes, tá? Mas só para deixar aqui bem esclarecido que o que vai acontecendo com o passar do tempo. Ou seja, chamar de velocidade média vai dar uma dimensão bem generalista da reação. Eu vou fazer a média, só que percebam, se eu fizer a velocidade média nos primeiros 20 segundos, ela é diferente da velocidade média no 20 para 40. Então a velocidade média é referente àquela situação, àquele intervalo. Lembra lá das questões de cálculo? Né, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Se a gente pega um ponto no início, a gente pega um ponto aqui no início, ó. Eita, diga-se desenhar direito ajuda, né? A gente pegar um ponto aqui no início, não vai ajudar muito. A triangulação é de um jeito. Se a gente pega aqui mais pro final, hoje para desenhar tá difícil. A gente pega mais aqui pro final, ó. Não vou conseguir fazer a tangentinha, mas a nossa inclinação é bem diferente. Então, quer dizer, se eu for considerar as médias, ó, eu tenho situações bastante distintas, né? Tá? Consequentemente, eu tenho que a variação média é daquele intervalo de tempo que eu escolhi. Por isso, existe um cálculo de velocidade instantânea. Opa, aqui. E o que é essa velocidade instantânea? Basicamente é como eu calculo as velocidades em cada instante, né, em cada momento da reação, para efetivamente desenhar aquela reação. Então, quer dizer, eu vou calculando em cada intervalo, né, as pequenas variações, as pequenas triangulações, né, o delta, né, delta concentração
por delta tempo, que é a designação de uma grandeza em relação à velocidade, né? Então, mol por litro por segundo, passa a ser lido como uma derivada, né? Quer dizer, eu estou derivando cada um dos pontos. Ok? Nós não vamos entrar nesse mérito, mas só para a gente ver que agora a gente está calculando as tangentes, né? As tangentes de cada um desses sistemas. E aí, claro, quando a gente faz esse cálculo das velocidades em cada instante, a gente tem efetivamente não a velocidade do momento, né? Então, a velocidade média, ela nos dava uma imagem daquele momento, né? Daquele instante, ali, daquele intervalo. Agora, quando eu falo de velocidade instantânea, eu falo de um ponto, né? Vocês conhecem bem a definição de ponto, né? Aquela questão de ser adimensional, ou seja, quantos pontos nós temos na curva, né? Infinitos pontos. Então, se a gente fosse calcular, nós teríamos infinitos dados, infinitas correspondências, infinitas funções. Na verdade, a função, né, seria uma só, mas infinitos correspondentes dentro dessa função. Então, quando a gente fala de velocidade instantânea, a gente tem como calcular a velocidade da reação. E é para isso que a gente vai determinar a chamada lei de velocidade. Tá? Então, a gente tem basicamente dois métodos para determinar lei de velocidade. Tá? E a gente vai estudar um deles, o outro, eu tenho um vídeo extra lá, posso deixar para vocês, mas nós não vamos entrar aí no mérito de calcular. Por uma questão de tempo mesmo, tá? Se a gente tivesse aí pelo menos umas 2 aulas desse tema, dava para fazer tranquilo, mas ele é mais associado a software, então a gente resolve no Excel na aula, né, para mostrar que é mais difícil de fazer na mão. Dá para fazer na mão? Dá, né? Mas é mais complicado porque tem que fazer a equação da reta, tem que determinar quem é reta e tal. Então, para determinar as leis de velocidade, a gente pode usar o método da velocidade inicial, que é o que a gente vai fazer, tá? E a gente pode usar depois as leis integradas, né? Que a gente vai integrar as equações, integrar mesmo como função matemática, né? Vai integrar, tá? E daí a gente vai determinar a relação entre concentração e temperatura. Agora a gente não vai fazer essa associação com temperatura, né? Porque a gente vai fazer uma variação método de velocidade inicial para entender como que a gente pode, por um dos métodos, calcular a velocidade de uma equação química. Importantíssimo, observem aqui, ó, a equação é essa, tá? Nós vamos calcular a velocidade, ou a chamada lei de velocidade, então essa aqui, ó, né? Essa é a lei de velocidade, tá? Nós vamos calcular a lei de velocidade em relação aos reagentes. Então nós queremos saber como os reagentes interferem, né? Tá? Como os reagentes interferem na velocidade. Agora, o que a gente tem como componente? Bom, primeiro é a velocidade em si que a gente quer calcular, tudo bem. Depois a gente tem o K. O que é o K? É uma constante de velocidade, porque afinal a gente tem uma relação de proporcionalidade de velocidade, né? Então é proporcional às concentrações dos reagentes, certo? Reagente ou reagentes. Tá? Se a gente tem uma velocidade proporcional, significa que para tornar isso uma igualdade, eu tenho que ter uma constante. E essa é uma constante de velocidade. Opa. Diferentemente da constante de equilíbrio, né, que era relacionada à atividade, que não tinha unidade, essa constante tem unidade. Tá? A gente talvez deixe alguma, esqueça alguma tal, mas só para falar para vocês, tem que fazer o tratamento dimensional para determinar a unidade delas. Tá? Mas como vocês têm lá o Atkins, né, ele tem as unidades de cada uma das situações, então não tem problema. É tratamento de dimensão mesmo como vocês fazem aí em outras, né, situações, é a mesma coisa. Tá? Vai vendo mol por litro, quem é, ao quadrado, sobre, inverso e tudo mais.
E aí a gente tem a proporção com as concentrações. Agora, o mais importante aqui destacar é isso aqui, ó. Vou até marcar. Esses coeficientes aqui, ó, M e N, não são necessariamente A e B. O que eu quero dizer com isso? Que esses coeficientes não são os coeficientes estequiométricos, tá? Podem ser iguais, mas eles não necessariamente são. Ou seja, a reação é 1 para 2. Pode ser que aqui seja 1 para 0. Pode ser que aqui seja 2 para 1. Não tem nada a ver. Por quê? Porque a gente vai determinar a lei de velocidade através de dados experimentais. Lei de velocidade, ela só é determinada a partir de experimento. Então, você faz experimento, mede os tempos, mede as concentrações e aí determina a lei de velocidade. Não dá para fazer direto pelos coeficientes, não dá uma resposta, porque não é relacionado diretamente. E é isso que a gente vai ver nos exercícios, tá? Então, para a gente aproveitar bem o tempo, eu já vou começar resolvendo um exercício aqui. Antes, né? Até aqui, tem algo que vocês queiram que repita? Claro, vão surgir as dúvidas talvez mais aqui, mas de qualquer forma, né? Querem que repita alguma coisa de lá? Algo teórico que não ficou muito bem claro? Não? Então tá bom. Vamos indo e aqui talvez faça mais algumas coisas façam mais sentido. Bom, percebam o seguinte: a gente vai calcular a velocidade, né? Ele vai pedir para a gente, né, a ordem, a lei de velocidade e tudo mais que a gente vai fazer, mas a gente vai calcular a partir dessa reação aqui, ó. Tá? Totalmente hipotética, né? Não tem reagentes e produtos, nada disso. O que a gente tem é uma reação balanceada. Ah, beleza, então dá para tirar a equação direto, certo? Errado, né? Esses dados são obtidos experimentalmente. Olha lá, ó. A gente fez através de experimentos. O que foi feito? Determinado num experimento a concentração inicial de A, B e C. E determinada a velocidade inicial de formação do G. Claro, tem que ter a velocidade de formação de alguém, senão eu não tenho como calcular nada, né? No experimento 2, foi feito o mesmo experimento com variações nas quantidades de A, B e C. Outra velocidade inicial. E assim sucessivamente, tá? Eu preciso de pelo menos 3, né? Quanto mais eu tiver, melhor, mas pelo menos 3 aí para poder calcular nessa condição. É como se fosse uma matriz, né? Mas agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar analisar dado por dado. Percebam o seguinte, qual é a estratégia de resolução disso tudo? Eu preciso, então vamos colocar algumas observações aqui. Eu preciso analisar ou observar quanto cada reagente interfere na velocidade. Sabe quando você vai testar software? Você fala assim, testar software de, sei lá, de som. Aí você fala assim, vou mexer lá, tem ganho, tem qualidade, tem nitidez não, né? Mas como se fosse a nitidez do som e tal. Aí tem um termo específico, eu não lembro agora. Aí vai lá, aí você fala, agora eu não sei qual que modifica bom, qual que deixa bom, né? Qual que modifica bem o sistema. Aí você vai lá e muda um. Não mudou nada. Aí você muda todos, melhorou. Mas você não sabe qual melhorou. Aí você vai ter que voltar e mudar outro de novo. E assim vai. Então quer dizer, às vezes tem algum fator que não muda nada, não interfere em nada. Às vezes tem um fator que interfere muito. É exatamente isso que a gente vai observar. Se a gente observa cada um deles, todos eles juntos, a gente só sabe que, na segunda tive várias variações, na terceira tive várias variações e todas elas mudaram a velocidade inicial. Mas efetivamente, quanto cada uma delas mudou? E aí, o que eu tenho que fazer é
no fim das contas, buscar influências individuais. O que eu quero dizer com isso? Tenho que observar quanto cada um deles interfere sem que os outros interfiram. Como é que eu faço isso? Bom, esse aqui eu vou sugestionar vocês pelo caminho, tá? Mas justamente para que a gente possa no outro fazer com mais independência. Ó, já tem um outro aqui, tá? Só para falar para vocês qual é qual é esse outro aqui. Bom, vamos olhar o seguinte. Se eu observar, vamos olhar o C primeiro, tá? Vamos olhar o C aqui. Se eu quiser analisar a influência do C, eu posso usar o experimento 1 e 2? Não posso. Por quê? Porque no 1 e 2, entre 1 e 2, muda a concentração de C, mas muda a concentração de A também. E aí eu não sei se a influência no final é só de A, é só de C ou é dos dois juntos. O que eu tenho que fazer? Buscar alguém que permita a variação só do C. Quais são esses experimentos? O 1 e o 4. O que acontece entre o 1 e o 4? Ó, modifica, né, a concentração de C, mas as outras permanecem constantes, tá? Então, ó, aqui A10, B100, aqui A10, B100. O que mudou? C foi de 700 para 400. Então, eu diminuí a concentração de C. Qual é a consequência? Vamos observar. O que aconteceu com a velocidade... Opa! O que aconteceu com a velocidade entre 1 e 4? Ou seja, eu diminuí a concentração de C e a velocidade permaneceu igual. Não mudou. Ah, professor, mas então não mudou, quer dizer que não mudou nada? Não, mudou aqui, ó. Mudou a concentração de C de 700 milimol por litro, foi para 400 milimol por litro. Não pode ser outro? Não pode, ó, porque os dele, aqui não mudou nada em A e aqui não mudou nada em B. Percebe aqui, ó? Ó, constante. Constante, tá? Então, quer dizer, se eu variar a concentração de C, não muda em nada a minha velocidade. Então, a primeira conclusão que eu chego é que a velocidade é proporcional à concentração de C elevado a quanto? Bom, se ela não muda nada, ela é elevada a zero. Ou seja, ela é proporcional a 1. Né? Então, esse valor aqui, que é igual a 1, né? Todo número elevado a zero é 1, é quanto vai interferir na concentração de C. Olha o balanceamento aqui de C. O coeficiente estequiométrico era 1, mas ele não interfere em nada na velocidade. Tá? Então, no fim das contas, não existe o fator C na lei de velocidade. Vamos achar outros fatores, então, para A e B, para ver como é que eles influenciam. Beleza, então agora C não importa mais para a gente. C mudando ou não mudando é expoente zero. Então, para nós, quanto tiver de C, quanto variar de C, não vai ser levado em consideração. Então, vamos olhar para A e B. O que acontece agora? Nós vamos escolher, tá? Vamos na ordem, A e B. O A precisa variar, tá? Por alguém que não varie B. Então, vamos pensar o seguinte. Eu posso fazer tanto experimento 1 e 2, ou posso fazer experimento 2 e 4, tá? Percebam, por que não os outros? Porque o 1 e o 2, ele varia o A e mantém o B constante. O 1 e o 3 varia o A e varia o B. E aí eu não sei a influência no final de quem é, se é só do A, só do B ou dos dois juntos. Então vamos fazer através do 1 e 2, por exemplo, tá? Vamos observar aqui, ó. Experimento 1, experimento 2. Manteve B constante, certo? Manteve B constante. E o que aconteceu com a concentração de A? Foi multiplicada por 2. O que aconteceu com a velocidade? Também foi multiplicada por 2. Bom, então quer dizer que se eu dobrei a concentração de A, a velocidade dobrou também.
Então, algo me diz que a concentração de A interfere na velocidade, porque a concentração de B, ó, permaneceu constante, tá? Beleza, então eu vou concluir que a velocidade é proporcional à concentração de A elevado a um coeficiente. Quanto? Não sei ainda. Mas vamos pensar o seguinte, é coeficiente, é exponente, é propriedade exponencial, é um expoente. Então, eu não posso dizer que é multiplicado. Eu tenho que pensar o seguinte, ó. O 2, que é quanto multiplicou a reação aqui, elevado a um valor. Deixa eu deixar mais simples. O 2, que é o valor da velocidade, desculpa, da concentração, é igual ao 2 da velocidade, né? Então, quer dizer, se eu multipliquei por 2 aqui, eu multipliquei por 2 aqui, tá? Então, o que acontece? Aqui, eu já sei o fator, foi o fator que eu variei. Aqui, na velocidade, é o fator consequência, é o que eu medi. Então, o 2 aqui é elevado a 1, é igual a 2 elevado ao n, que é o quanto eu quero saber de quanto influenciou a velocidade. Consequentemente, aqui nesse caso, eu sei que o meu n é igual a 1, tá? Então, eu sei que a velocidade é proporcional à concentração de A elevado a 1. Tá? Por que esse elevado a 1? Justamente porque eu tenho que o expoente é igual ao número que eu multipliquei a velocidade. Nós estamos fazendo por um método mais, talvez, direto. Existe como fazer isso por conta? Sim, mas eu vou deixar para vocês um exercício resolvido com contas, tá? Como é que eu determino essas constantes? Mas eu quero mostrar para vocês que dá para fazer só olhando, tá? Para entender que fatores especificamente vão influenciar nessas variações. E falta quem? Falta o B. Então vamos para o B. Vou mudar a cor. Aqui. Bom, quem que eu vou escolher? Agora eu preciso escolher para o B, não alguém só que mantenha a constante, porque eu sei que o A também influencia na velocidade. Então eu preciso de alguém que varie o B, mas mantenha o A constante. Tá? O C não importa para a gente já descobriu que a influência do C é zero. Então vamos lá, vou escolher o 2 e o 3. Tá? O 2 e o 3. Por quê? Porque do 2 para o 3 eu dobrei a velocidade. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Do 2 para o 3, ó, eu dobrei a velocidade, tá? Se eu dobrei, aqui vai dobrar também? Não necessariamente. O que aconteceu? Dobrei a concentração, desculpa. Aqui vai quadruplicar a velocidade. Opa, peraí. Se eu dobrei aqui e quadruplicou a velocidade, então quer dizer que o expoente agora não é mais 1, né? Aí a gente vai ter que fazer a relação de 2 elevado ao quadrado, que é o 4, né? É igual ao 2 elevado ao m. Quem é o m? O m é o meu coeficiente. Opa, não é igual. Que é proporcional à velocidade. Então, é o meu coeficiente do b que é proporcional à velocidade. Quem é esse coeficiente? É um m, né? Então, é um m que não é o coeficiente estequiométrico. Meu m agora não é mais 1. Meu m é igual a 2. Então, consequentemente, eu vou dizer que a velocidade é proporcional à concentração de B elevada ao quadrado. Olha lá, eu dupliquei, quadruplicou a velocidade. Professor, não é influência do C? Não, porque a gente já descobriu que o C influencia zero. Não é influência do A? Não, porque o A está mantido constante. Então, eu só pode ser do B. Só que percebam o seguinte, ó, na estequiometria da reação, aqui, ó, A, B e C estavam com uma proporção 2 para 2 para 1. O exponencial de cada um dos reagentes aqui, ó, 0, 1 e 2, não é necessariamente igual. Só o 2 que coincidiu para o B.
mas os outros é totalmente diferente, tá? Então não existe uma relação direta de coeficientes estequiométricos com os expoentes das velocidades. Aí o que o exercício pede? Qual é a ordem de cada reagente e a ordem total da reação? O que é a ordem? É o expoente, tá? Então vamos escrever primeiro a lei de velocidade. Primeira coisa que eu sei é que a velocidade é proporcional a quem? A concentração de C elevado a zero, a concentração de A elevado a 1 e a concentração de B elevado ao quadrado, tá? Dentro da lei de velocidade que a gente viu, né? Multiplicação das concentrações. Essa proporcionalidade vai permitir para nós uma igualdade, só que antes eu posso já simplificar algumas coisas. Por exemplo, isso aqui vai ser igual a 1. Este 1 não precisa aparecer. Então, nossa equação de velocidade, no final das contas, vai ser constante vezes a concentração de A vezes a concentração de B elevado ao quadrado. Esta aqui é a nossa lei de velocidade. Certo? Esta é a nossa lei de velocidade. Não está dizendo que não leva em consideração os outros, muito pelo contrário, está dizendo que a gente não tem influência, mas levou em consideração para calcular. Então, já pulamos para o item B, mas para a gente responder o item A, qual é a ordem de cada reagente? É o expoente de cada reagente. Então, a ordem para C é 0. Né? Então, a ordem de C é 0. A ordem de A é 1. E a ordem de B é 2. E qual é a ordem total? Ordem total ou ordem global é a soma, tá? Então, a ordem total ou global é igual à soma desses expoentes. Então, é 3. É uma reação de terceira ordem ou ordem 3. Tá? Quando eu mostrar para vocês, que a gente não vai trabalhar nessa disciplina, mas quando eu mostrar para vocês lá o vídeo já gravado de leis integradas, que eu comentei com vocês que é um outro método, a gente tem estudos para lei de primeira ordem específico, para de segunda ordem, para de ordem zero. Então, cada uma delas é tratada de um jeito, que cada uma delas vai se desempenhar de um jeito também. Tá? Então, a ordem de cada reagente quer dizer qual a influência de cada reagente. De C é 0, de A é 1 e de B é 2. E a lei de velocidade é a equação prontamente montada. Percebam que esse A e B facilmente se confundem. A gente já termina uma sem fazer a outra. Então, não é uma ordem, tá? Que tem que fazer um primeiro, depois o outro. Dá para montar os dois aí tranquilamente. Aí ele pede, determine o valor da constante de velocidade da reação. Como é que eu faço isso? Tá? Bom, se eu quero determinar o valor da constante de velocidade, eu vou pegar a equação e vou observar o seguinte. Que dados eu tenho? Eu tenho velocidade? Volta lá na tabela. Tem velocidade? Tem. Ali na direita, né? Ó. Aqui, ó. Velocidade inicial. Tem? Tem. Tem. Eu tenho concentração de A e concentração de B? Tenho, né? Na tabela lá tem um monte. Então, eu tenho. Posso determinar o K como sendo a única variável da equação? Posso, porque agora eu tenho, né, todos os valores como numéricos. A pergunta é, qual dos quatro eu uso? A resposta é, tanto faz. Tá? Ah, professor, mas eu fui fazer lá o exercício e vi que se eu usar os dados do experimento 1, eu tenho um K igual a... Esse aqui é hipotético, tá, gente? Não é o valor, não é a resposta. 0,001. Tá? Isso aqui não é o valor. É só um exemplo. Ah, mas se eu usar os dados do experimento 2, meu K é 0,0098.
Opa, mais um 0, né? Não, aqui estaria errado. 0,0098. E aí vai, no 3 deu 0,0011. Tá? E vão ocorrer essas variações sim. Por quê? Porque é experimental. Tá? Todo experimental está sujeito a erros. É muito difícil você ter um experimental com os mesmos valores. O que é feito no final com mais rigor? Geralmente é feito um maior número de experimentos e se tem ali um tratamento estatístico, né, para que se possa determinar, se possível, média, desvio, erro. Tá? Aqui no caso, como são exercícios mais simples, a gente trabalha para determinar a lei, podem utilizar qualquer um deles para determinar a constante. Eles não vão ter valores tão discrepantes assim. Professor, eu quero fazer para confirmar. Tudo bem, apresenta os outros valores de constante, não tem problema. Tá? Só vejam que eles são muito semelhantes entre si. Pode ser uma forma de conferência? Pode. Tá? Eles têm que ser semelhantes porque, afinal, são referentes à mesma reação, à mesma lei de velocidade. E, depois de calcular a constante, ele pede para a gente determinar a velocidade dessa reação aqui de baixo, da última, né? E aí nessa velocidade aqui, ó, agora a gente já tem a constante. Então, quer dizer, a nossa equação para o item D é a mesma. Só que agora ele quer saber a velocidade. Tá? Nós temos a constante? Temos. Nós temos concentração de A? Temos. Nós temos concentração de B? Temos. Só que agora eu não posso escolher. Agora tem que ser específico do experimento 5. Percebam que os valores são bem distintos, né? Porque para nós não serviria para a gente fazer nenhuma relação de multiplicação, porque todos vão variar, né? Então a gente não conseguiria fazer. Mas agora eu posso determinar com qualquer uma delas, porque vai obedecer às leis de velocidade. Então eu quero saber a velocidade inicial da minha reação com essas concentrações. Eu sei que é bastante informação, tá? Então, por favor, não se assustem nesse momento. É muita coisa, mas a gente vai fazer outro. Eu deixei para vocês um exercício lá, eu vou deixar um vídeo com exercícios desses resolvidos, tá? Então não se preocupem que vai ter aí para vocês terem base. Antes de ir para esse segundo, que eu vou pedir para vocês tentarem começar. Dúvidas? Vai lá. Eu sei que tem coisa que talvez não tenha ficado claro, mas aproveite. Não tem problema, vamos lá. Não é vergonhoso, não. Não. Beleza. Fechou, vamos lá então. Não é nada vergonhoso. Não tem problema. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó. E é bom que vocês perguntem isso, porque às vezes o problema não está na resolução, é em outros pontos de interpretação, e isso é ótimo. Às vezes são coisas que a gente acha que pode estar claro e não está. E eu prefiro que vocês perguntem. Vamos lá. Então, ó, não vou resolver de novo como eu fiz. Eu vou interpretar primeiro essa tabela para ver se fica clara a ideia ou não. O que a tabela nos diz? Ó, o que a reação nos diz? Tá? A reação nos diz que 2 mols de A reagem com 2 mols de B mais 1 mol de C. Então, esses são os nossos reagentes. Tá? Formando 3 mols de G e 4 mols de F. Então, esses são os nossos produtos. Beleza. Ótimo. Então, essa é a reação teórica, né? Não é uma reação real. Então, é uma reação que a gente está trabalhando. O que essa tabela aqui nos diz? Ela dá as seguintes informações. Primeiro, que a gente fez uma série de 5 experimentos. Tá? Então, aqui eles estão numerados só para serem separados.
identificados. Então, nós temos 5 experimentos dentro dessa mesma reação. Tá? Então, 5 experimentos considerando que essa vai ser a transformação estudada. Então, eu não vou mudar. Essa é a reação que eu vou estudar no experimento de velocidade que eu vou determinar. Beleza. E o que ele teve, o que ele fez? Ele foi no laboratório, o que ele montou? O que ele conseguiu variar? A concentração inicial em milimol por litro. A concentração inicial. No início, eu só tenho o quê? Reagentes. Então, no início, só tem reagentes. Então, o que ele conseguiu variar? No primeiro experimento, ele pôs 10 milimols de A, 100 milimols de B e 700 milimols de C. E o que ele conseguiu determinar? Foi lá no equipamento, tá? E mediu. O que ele mediu? A velocidade... Falta cor? Falta cor não. Vamos escolher o a velocidade inicial em, e aí não tem problema, tá? Outra unidade, milimol por litro por segundo. Essa velocidade que ele determinou foi 2 milimols de G, aqui nosso produto, por litro por segundo. Então, quer dizer, esse foi o experimento 1. Ele misturou esses três, mediu lá essa velocidade inicial. Foi lá, fez o experimento 2. Eles são independentes, tá? Então, um não tem nada a ver com o outro em questão de preparo. Fez a mesma coisa, só que agora ele variou. O que ele variou? Ele pegou e fez com mais concentração de A, manteve a concentração de B e diminuiu a concentração de C, desculpa. Foi lá no equipamento e mediu e viu outro valor de velocidade, tá? E assim sucessivamente. Fez o experimento 3, fez o experimento 4. Então, isso é o que a tabela referencia. A única informação que eu tiro da reação é saber quem é reagente e quem é produto. Se eu estou falando de concentração inicial, no início eu só tenho os reagentes, né? Então, esses aqui são os meus reagentes, ó. A, B e C. Só que a relação estequiométrica que é 2 mols de A proporcional a 2 mols de B, que é proporcional a 1 mol de C, não é necessariamente a relação cinética. Tá? Ou seja, a proporção cinética, ou seja, a proporção de velocidade, ou seja, a proporção de quanto cada um deles interfere na velocidade, não é essa aqui, não é necessariamente essa aqui. Pode ser, coincidentemente pode ser, tá? Mas não é como regra. Então, a gente viu na resolução que ela sai bem diferente, né? O C fica em 0, o A fica em 1, o B fica em 2. Mas a proporção é uma estequiometria, outra é a cinética. Até aqui, sim... Agora tá ficando um pouco claro. Beleza. Tá. Então eu vou voltar no exercício para retomar o que a gente fez. E aí o que a gente foi fazendo? A gente foi chegando nestes pontos aqui. Primeiro, observar quanto cada reagente interfere na velocidade. Tá? Então quer dizer, esse interfere mais, esse interfere menos? Não sei, preciso olhar cada um dos experimentos que foi feito. Por isso que quando a gente vai para o laboratório fazer o experimento de cinética, a gente faz várias medições, não faz 2 ou 3, faz lá 10, 20, 50, para determinar especificamente várias, né, interferências que a gente pode ter. E aí a gente busca nessa tabela o que a gente chama de influências individuais. E o que seriam essas influências individuais? Influências individuais são basicamente experimentos onde só uma das situações muda. Então foi isso que a gente começou a fazer. Olha lá. No C, a gente fez, analisando só o C, então esquece o restante da tabela, né? Vamos ali na nossa tabelinha mais limpa. Esquece o restante da tabela. Se eu olhar só o C, eu tenho variação aqui de 700,
300, 200, 400. Então, tenho várias mudanças. Só que eu posso falar, por exemplo, então aqui de 700 para 300 diminuiu mais ou menos pela metade, um pouco mais que a metade, e duplicou a velocidade inicial. Então, ó, eu poderia fazer essa comparação. Ó. Aqui, ó, nesses dois experimentos, modificou essas duas concentrações e mudou a velocidade. Poderia concluir isso? Não. Por quê? Porque nestes dois experimentos muda também a concentração de A. E aí eu não sei se essa influência aqui é de A, é de C ou é de A e C. Tá? Então é para isso que eu tenho que analisar onde elas variam e nenhuma das outras varia mais. Então, por exemplo, ó, olha aqui o verdinho do C. Os 700 e 400 variou a concentração de C. Então ela diminuiu aí quase que pela metade. 700 para 400. O B variou? Não. O B estava em 100, continuou em 100. O A variou? Não. O A estava em 10, continuou em 10. Então, quando eu analiso este em verde marcado aqui, eu sei que toda mudança na velocidade é decorrente dessa queda de concentração de 700 para 400. Quanto variou nos experimentos de velocidade? Então, olha lá, experimento 1, velocidade 2. Experimento 4, velocidade 2. Então, quer dizer, mudando a concentração de C, de 700 para 400 ou qualquer outra que fosse, a velocidade não muda. Isso quer dizer que não existe influência da concentração de C na velocidade. E quando não existe influência, eu posso dizer que é a mesma coisa que eu multiplicasse toda a equação por 1. Não tem influência nenhuma. Para multiplicar por 1, eu preciso que o meu expoente, porque né, a gente viu ali nas leis de velocidade, ó, que é tudo expoente, né? Eu preciso determinar esses expoentes. Então, o expoente tem que ser 0, que na verdade vai dizer que esse meu fator é 1. Por quê? Porque a concentração de C não interfere na velocidade da minha equação, na minha lei de velocidade. Faz sentido? Fez? Então, beleza. E aí, para os outros dois, aí sim começa a ter variação na velocidade. E aí o que a gente precisa fazer é observar. Vamos olhar o B aqui, ó, tá? Vamos fazer na outra ordem do que a gente fez no início. A B, eu escolhi os experimentos 2 e 3. Por que eu escolhi os experimentos 2 e 3? Porque eles variam 100 e 200, de 2 para 3. Só que os outros não variam, ó. O B variou de 100 para 200, né? O 2 e o 3. Só que no 2 e 3 do A continua de 20 e 20. E no C, você vai falar, o C variou. Não variou por quê? Porque a gente já descobriu que a influência dele é nenhuma. Então pode variar. A influência dele não vai interferir na velocidade. Então eu posso meio que descartar. O que acontece no fim das contas? Eu tenho que a concentração de B duplicou de 2 para 3. A velocidade quadruplicou, né? Então quer dizer, o que acontece? Aí eu vou lá e faço a minha conta, ó. É o que eu tinha feito nesse aqui, que é o quê? O quadruplicar é igual ao 2 elevado ao coeficiente que eu vou elevar o B, a esse m aqui, ao 2 elevado a m. Quanto é quadruplicar? Né? Quadruplicar é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Né? Ou seja, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Consequentemente, este meu coeficiente, meu expoente m, é o 2. Né? Então, para igualar aqui, o expoente tem que ser 2. Então, eu sei que a minha concentração de B, ela influencia ao quadrado na velocidade. Mostrando que se eu duplicar a concentração, eu quadruplico a velocidade. Se eu quadruplicar a concentração, eu multiplico por 16 a velocidade. E assim sucessivamente, tá? Porque ele vai sempre levar ao quadrado. Tá, então o 2 que está dentro do parênteses significa a quantidade de molos lá da equação? Não. Esse 2 aqui é porque assim, ó, quando eu multiplico um número pelo outro, por exemplo, deixa eu colocar aqui mais para baixo para não... Foi de 100 para 200. Então, o que eu fiz? Multipliquei por 2. A velocidade foi de 4 para 16. O que eu fiz? Eu multipliquei por 4. Então, eu vou ter que achar um fator que me permita igualar os expoentes. 2 elevado a x igual a 4. 2 elevado a x igual a 2 ao quadrado. Então, eu só posso dizer que o x é igual a 2. Tá?
Então, esse 2 não tem nada a ver com o balanceamento. É simplesmente aqui. Se fosse, por exemplo, de 100 para 300, era vezes 3. E eu ia usar o 3 como base. Tá? Então, esse aqui, coincidentemente é o coeficiente, mas aqui a gente só está usando o valor da multiplicação. Tá? Sempre vai ser número inteiro? Não. Na verdade, esse talvez seja um ponto de conforto que eu não posso dar para vocês, mas na verdade, assim, o que acontece é, a gente vai tentar trabalhar, como a gente está trabalhando com o fundamento, com números mais evidentes. Ah, olhei, já vi que tem uma relação tal. Mas vocês vão ver que o que eu vou deixar para vocês resolvido é uma fração. Então é um número decimal. E outra coisa é, essas ordens de reação que a gente está vendo aqui, 1, 2 e 3, né? Para a química geral é suficiente. Desculpa, 0, 1 e 2 é suficiente. Mas existem ordens fracionárias. Então, se você, eu não sei se vocês especificamente têm, mas alguns cursos de engenharia têm cálculo de reatores. Quando vai se calcular reatores, se calcula reações com ordens fracionárias. E aí vai embora, sabe? Pode ser qualquer fração, qualquer relação, porque daí são situações reais. E elas não vão obedecer necessariamente um número bonitinho, mas a gente precisa calcular com exatidão, justamente para projetar algo que não possa explodir, né? Então a gente precisa ter essa relação. Mas para nós aqui a gente vai ficar bem próximo de números inteiros, então não precisa se preocupar com isso agora. Tá? E aí, ficou claro? Mais ou menos? Começou a fazer bastante sentido. Não, beleza. Começando a completar, tá vendo? Porque eu não tava conseguindo. Não, mas, ó, você sabe que uma vez eu passei por uma situação semelhante, tava tendo uma aula, não lembro em que momento foi da formação, mas eu tava tendo uma aula sobre proteínas. E aí eu lembro que o professor mostrou uma separação de proteínas por massa. Só que eu nunca trabalhei com proteínas, então para mim aqueles números eram números aleatórios. Então assim, ele deu a aula, explicou, não sei o que, não sei o que. Aí no final eu parei ele e falei, professor, o que são aqueles números? Ele falou, nossa, ele falou, você não sabia o que eram aqueles números? Eu falei, não sabia. Eu falei, por quê? Eu não entendi o resto porque eu não entendi aqueles números que para ele eram óbvios, né? Então a mesma coisa, às vezes a tabela não está clara e o conceito ficou, mas como é que você vai deixar o conceito claro sem entender a tabela? Então eu gosto que vocês perguntem a coisa, mesmo que pareça que não seja o foco do exercício, porque a gente às vezes ampara umas coisas ali que esclarece, tá? Então, sem problema nenhum. Fez um pouco de sentido? Fez? Não, então beleza, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou propor aqui... Opa, inverti... Bom, depois eu arrumo pra colocar pra vocês. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Tá, mudou a sessão, mas não tem problema. Eu vou projetar para vocês aqui um segundo exercício, tá? Mesmo que não dê tempo de a gente resolver inteiro, como eu falei para vocês, eu vou deixar um vídeo com resoluções, mas eu quero que a gente tente começar a fazer, tá? Então, ó, percebam, ele só tem 2 reagentes, ele nem especifica quem são os produtos, tá? E ele pede as mesmas coisas do exercício anterior. Sem a gente precisar fazer os cálculos, tal, para a gente poder aproveitar bem o tempo, eu quero que vocês tentem, pelo menos, me propor quais experimentos vocês usariam para determinar a velocidade, a lei de velocidade. E aí a gente esquematiza, tá? 5, 7 minutinhos aí para vocês tentarem fazer. E aí eu monto com vocês aí o que for de raciocínio principal e deixo o restante para vocês tentarem. Desculpa, gente, já volto. Aqui, pronto, perdão. Professor, você não voltaria rapidão para eu printar aquele exercício? Porque para mim eu vou ter que. Os primeiros passos eu vou ter que meio que ver o que está semelhante, porque eu não decorei. Não tem problema, posso voltar. Mas eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, tá? Não, só pra gente tentar fazer esse. Não, tá bom. Que daí eu queria ver qual foi o método e os primeiros passos, pra daí eu criar algo semelhante. Tranquilo.
Não, tá ótimo, não tem problema não. Essa parte só ou o restante também? É? Eu imagino. Ó, daí aqui tem a que a gente conversou ali no outro momento, tá? Se quiser também. Ó, dica para vocês. A ideia principal para saber por onde começar é olhar o que tem de semelhante e nos outros diferente. Então, quer dizer, onde que está constante em um, diferente no outro, tá? O quê? Aí Se, escolhe qualquer um para dar início. se por exemplo, como se fosse o anterior, né? Se fosse esse aqui e eu escolhesse lá, por exemplo, pro item, pro exercício B, eu escolhesse, deixa eu ver, se tem algum outro que dá. Pro B não dá. Vamos pro A. Se fosse pro A, eu escolhesse o 1 e o 4. Desculpa, o 1 e o 3. O 1 e o 3 não daria. O 2 e o 2 e o 4, ó, se eu escolhesse o 2 e o 4 pro A, daria, porque ele varia de 20 para 10, o B não varia e o C não importa para nós. Então poderia fazer. Você ia fazer de um jeito, eu ia fazer do outro, a gente ia chegar no mesmo resultado. Então pode escolher daí. Nesse caso, Hum, já de cara a gente consegue ver que um e o 2 do produto B uhum, são iguais. O que está variando é só o A. Enquanto que se você isso. ver pelo outro lado, o produto um e 3 Hum. do A são iguais e o que varia é o B. Então, depois eu pedi. Não, mas perfeito, ó, você acabou, então vou aproveitar a sua fala e vou marcar aqui porque essa é a resolução do exercício, tá? Olha só, você me disse que o B, 1 e o 2 estão constantes. Então, nesse caso aqui, quem que vai variar? O A. Então, o A está variando. Se o A está variando, tudo que mudou na velocidade aqui é influência de quem? De A. Perfeito. Ó, influência de A. E aí, vamos para o outro. Aqui você me falou que o 1 e o 3 do A estão constantes. E o B também está constante ou está variando? Tá variando o B. Então aqui, ó, varia essa e essa. Então, a variação de velocidade entre 1 e 3 é influência de quem? De B. Influência de B. Perfeito. Então, quer dizer, a velocidade... Agora eu vou deixar, então, já que estamos no raciocínio para não quebrar aqui a ideia. A velocidade vai ser a constante concentração de... Vamos mudar a cor, porque senão vai parecer que eu estou induzindo por aqui, não é. A velocidade é a constante concentração de A, concentração de B, cada uma delas elevado a um coeficiente. Quem vai determinar os coeficientes? Quanto a influência de A, quanto a influência de B. Aí você determina por duas formas de calcular. Aí você vai ter que só achar a relação matemática que existe entre essas duas velocidades aqui. Se eu quiser tanto por um lado, tanto pelo outro, o coeficiente vai ter que ser o mesmo. Não, e na verdade você vai ter que fazer os dois raciocínios, porque um deles, né, quando você fizer o influência de A, você só determina o coeficiente de A. Quando você fizer a influência de B, você só determina o coeficiente de B. Então, por esse de cima aqui, você determina o x. Por esse de baixo aqui, você determina o y. Tá? Então, assim, por isso que eu falo que é como se fosse matriz, porque eu tenho que ter um sistema de equações, né? Para uma variável, pelo menos uma equação, para duas, pelo menos duas, e por aí vai. Só que aqui são duas variáveis, só que eu tenho que olhar delas de formas independentes. Então, eu preciso de pelo menos três equações. Tá? Faz sentido? Faz. Não, mas fiquem tranquilos. Assim, ó, eu vou deixar então encaminhado
Esse raciocínio vocês já propuseram aqui, tá? Que é para chegar nas primeiras relações, né? No A e no B, que é a mesma coisa da que pediu o exercício anterior. Eu vou deixar lá as resoluções para vocês, né, dos outros exercícios também. O C vai pedir a constante em velocidade, a mesma coisa, escolhe uma das equações e substitui e acha constante. E o D vai pedir para determinar a velocidade deste outro último aqui, experimento 4, que não tem relação nenhuma com os outros, né, de igualdade, para determinar efetivamente qual é a velocidade desse experimento aqui. Tá? Como tem 3 equações, para determinar constante, você pode fazer dos 3 e comparar, como eu falei para vocês. Ou fazer de um só, porque nesse caso aí não vai ter nenhum erro discrepante aí. Mas para conferir se o valor está coerente, vocês fazem de mais de uma. Não existe, tá, gente, uma constante assim, qual é o valor médio? Não tem, tá? Depende da velocidade, depende do que acontece, então é muito difícil estabelecer para vocês um valor de constante. Em todo caso, sugiro que vocês analisem, conforme vocês vão fazendo, a grandeza delas em relação a ter mais de uma influência ou menos de uma influência. Então, quer dizer, quando todos eles influenciam, quanto dá essa constante? Dá perto de tanto. Quando só um influencia, dá perto de tanto. Só para vocês saberem, estou falando de valores muito altos ou muito baixos. Tá? Só para ter essa noção, mas não tem valor, não tem faixa, né? Então não adianta falar para vocês, vai ser entre tanto e tanto, não tem. Tá? Bom, então já que está encaminhado, eu vou deixar esse para vocês tentarem fazer dessa forma, né, para tentar exercitar, já que eu vou deixar também os outros resolvidos. E de novo, tá, gente? Tentem fazer, ver o que vocês acham. Eu vou deixar o passo a passo, se vocês não quiserem fazer aquele raciocínio que eu comentei anteriormente de expoente, né, se multiplicou por, aqui multiplicou por 2, né? Então aqui, né, nesse entre A e B, aqui dá para ver que multiplicou por 2. No B já é mais difícil de ver a relação, tá? Então você não tem tão óbvia de quanto é a divisão, né? Aí, quem não quiser fazer dessa forma, de ficar raciocinando por expoente, tem uma forma matemática de colocar os valores em fração para determinar o valor exato. Então eu vou deixar lá para vocês, aí vocês escolhem que caminho vocês preferem seguir. Isso, ó, 1,72 para chegar no 3,44, né? Então quer dizer que a gente multiplicou por 2. Não, porque é que eu vi os verdes, eu fiquei assim. Não, tá, desculpa, não, desculpa. Aqui, deixa eu fazer uma setinha mais curta para não ter. Isso, do 1 para o 2. Tá. Porque, na verdade, o objetivo primeiro é ver quem está constante, né? Então, esse aqui, constante. Né? Ou esse aqui, constante. E depois ver efetivamente quanto varia naqueles que não estão, né? Então, no caso, 1 e 2. Beleza? Sim. Ficou mais alguma coisa, pessoal, que queiram que esclareça para deixar encaminhado para vocês fazerem aqui? Podem aproveitar e perguntar, tá? A gente vai deixando. Só não quero resolver, porque eu quero que vocês tentem e achem as dificuldades e me perguntem e a gente resolva juntos, tá? Mas tem mais alguma coisa aqui? Por hora, pelo menos? Não? Certeza? Bom, então assim, falei para vocês, né? A maior parte do tempo é com esse tipo de exercício, não adianta, tá? Isso aqui é bem... É trabalhoso, mas é de novo, é igual exercício de cálculo, você só aprende fazendo, né? Você vai fazer, vai chegar num valor absurdo, vai ver que errou, vai apagar, vai fazer de novo até que uma hora vai, tá? Então a ideia é entender como que a velocidade das reações é calculada, tá? Tem outros métodos? Tem, mas isso deixa acabar a disciplina e vocês dão uma olhada nos vídeos adicionais que eu coloco lá para vocês e veem outras formas de calcular a velocidade de reação. Bom, eu vou deixar aqui então mais 2 pontos importantes, mas não vou cansar muito vocês não, porque acho que já tem bastante raciocínio para uma aula aí para a gente trabalhar. São 2 conceitos importantes, que um deles é meia-vida, vocês já devem ter ouvido falar para materiais radioativos, mas meia-vida basicamente é o quê? O tempo que demora para a concentração cair pela metade, né? Então, toda vez que a concentração de alguma coisa cai pela metade, a gente chama de tempo de meia-vida. Caiu pela metade de novo, mais meia-vida, e por aí vai. Percebam que isso aqui é exponencial, então nunca vai chegar a 0,
Tá? Tem teorias que falam, quando chegar a uma molécula, não tem como dividir mais, vira zero e tal, mas isso são extremos, tá? É tipo aquele falar, né? Onde é o infinito, não sei o quê, aquilo é teoria matemática que é muito aprofundada aí. Eu não tenho cacife para discutir isso com vocês, então não vou me atrever, né, a chegar nesses pontos. Mas basicamente entender que esses tempos de meia-vida servem para a gente extrapolar, ou seja, para a gente entender o caminho inverso. Quanto que tinha no início? Isso serve para a gente determinar, por exemplo, idade dos fósseis, né? Então, a datação de fósseis. Tá? Essa datação de fósseis é utilizando um dos isótopos do carbono, que é o carbono 14, né, para ver quanto de carbono 14 tinha no início a partir da quantidade que tem agora. Existem leis de velocidade integrada, né? Deixa eu colocar aqui no singular para não parecer. Não parecer que tem outras interpretações. Lei de velocidade integrada, que permite o cálculo direto, tá? Através das constantes de velocidade e tal, mas o mais importante é entender como se interpreta e se utiliza essa meia-vida. E aí, meia-vida pode ser usada para várias outras situações, não precisa ser para átomos, né? Por exemplo, algum corpo que vai perdendo massa e aí a gente determina meia-vida em anos. Então, quer dizer, a perda de massa, né, vai ocorrendo e a cada metade que se chega, a gente tem aí um tempo de meia-vida. Observe que ele não é regular, então aqui está mais próximo do 10, aqui está mais próximo do 30, aqui está quase no 40, aqui está chegando no 60, quer dizer, não tem uma relação direta de continuidade. É algo que vai se aproximando das concentrações na metade. Desculpa, né? Nas metades aqui. Então aqui, ó, 0, 125. E assim vai chegando próximo do zero, nunca atingindo o zero, tá? Então é sempre aproximadamente zero. Para que isso funcione, Assim, o conhecimento prévio teria a massa. a massa ou a concentração, tá? Geralmente concentração, quando a gente está falando de substâncias químicas ou substâncias bioquímicas, vamos chamar, que é mais utilizado, é concentração. Quanto que eu tenho, né? E aí da concentração eu posso sim tirar a massa para chegar na massa original, então na M0, por exemplo, tá? Mas Eu ia pedir como que eu faria, tipo, você falou de datação de carbono 14, sim. eu já imaginei, vou pegar um fóssil lá, como que é determinada a massa inicial. Então, na verdade, o que se determina desse carbono 14 para saber o tempo, né, inicial é principalmente essa lei de velocidade aqui. Ela vai trabalhar com uma constante de velocidade sem variação de concentração. Quando eu colocar para vocês o que são essas leis de velocidade integrada, talvez faça mais sentido, mas parece meio impalpável. Mas isso aqui, por exemplo, só para dar uma ideia, em relação aos isótopos do carbono, a gente tem lá carbono 12, carbono 13, carbono 14, né? Carbono 12 é um percentual mais ou menos aí 90, acho que é 98,9 ou algo assim, aproximadamente, de abundância. Então, todo o carbono que a gente tem na atmosfera aí, quase todo é carbono 12. Tem um pequeno percentual, né, desse 1,1% aí, que é carbono 13 e é um percentual menor que 0,001% de carbono 14. Então imagina, é tão pouco que a datação através de quantidade de carbono 14 só vai funcionar por técnicas específicas. Nenhuma instrumentação que a gente usa é capaz de determinar a concentração de carbono 14, tá? Então é claro, quem trabalha com isso vai fazer determinação de isótopos ali por experimentos de muito específicos geologicamente, tá? Não sei se faz sentido, claro, falando de experimento na teoria não faz às vezes muito sentido, né? Mas não sei se a ideia em si faz sentido para vocês. Eu deixei aqui, não vou cansar vocês muito hoje, mas eu deixei aqui 2 exercícios de meia-vida, só para vocês calcularem, tá? Não pretendo ficar cobrando isso em prova, nada disso, só para vocês trabalharem mesmo com os cálculos, para ver que não precisa necessariamente de equação, tá? Pode determinar, né, por exemplo, sabendo a meia-vida, quanto tempo vai demorar
depois de quanto tempo vai ter tantos gramas, ou quanto tempo demora para decair a atividade de um elemento, considerando o tempo de meia-vida. Então dá para fazer, né? Você coloca lá, A vai até A sobre 2, A sobre 2 sobre 2, né, que é igual a A sobre 4, e assim vai, tá? Vai caindo, consequentemente você vai vendo quanto vale esse tempo, né? E aí vai vendo quantos tempos de meia-vida. Então esse aqui é um T meio, esse aqui é um outro T meio, que é a simbologia para tempo de meia-vida, tá? São sempre iguais, então a gente sabe aí quanto que vai demorar para ter uma concentração num determinado valor, tá? Aí vocês podem brincar aí com os exercícios. E, para a gente encerrar, a questão que eu comentei com vocês de colisão, tá? Toda lei cinética vai obedecer colisões efetivas. Talvez essas imagens aqui que estão menorzinhas, vou aumentar depois elas, fica melhor. Estão mais ilustrativas, né? Que vão dizer o que para nós? Que para a reação aqui de cima acontecer, que é do NaOCl formando NO e Cl2, não adianta simplesmente as moléculas baterem uma com as outras. Eu preciso que haja um choque efetivo, uma colisão efetiva entre as moléculas de cloro para que eu forme a molécula de Cl2. Então percebam, ó, se eu chocar aqui vermelho com vermelho, ou seja, oxigênio com oxigênio, nitrogênio com nitrogênio, não vai acontecer nada. Se eu chocar aqui oxigênio com oxigênio ou com cloro, não vai acontecer nada. Agora, se eu chocar efetivamente cloro com cloro, aí sim eu vou fazer com que a reação aconteça. Então é por isso que a gente fala, quanto maior a concentração, maiores as chances de uma colisão eficaz, tá? Então, por isso que quanto maior maior a concentração, maior a velocidade, tá? Associada diretamente às colisões eficazes. Por quê? Porque elas vão colidir de forma eficaz e ineficaz aleatoriamente. É um sistema aleatório, não tem como controlar, direcionar as moléculas. Elas vão colidir. Se eu deixo poucas moléculas colidindo, elas vão demorar mais, porque vai ser uma ineficaz, outra ineficaz, até que é uma eficaz. Se eu deixar mais moléculas, a chance de ter eficaz é maior. Então vai formando o produto. Então a reação ocorre mais rapidamente, tá? Aí aqui tem um desenho um pouquinho maior para mostrar, né, a colisão em si, quando não acontece nada, quando ela é ineficaz e quando ela é eficaz e forma efetivamente a molécula, tá? Pergunte, pode falar. As colisões, para ser eficaz, tem que ser átomos idênticos? Não. Aqui é só para esse tipo de reação, no caso que forma Cl2. Se fosse, por exemplo, né, vou colocar aqui, ó, hidróxido de sódio, opa. Porque intuitivamente eu iria pensar o contrário, né? Que se eles são iguais, eles se repetem. Ah, tá. Você ia se ligar com outra molécula, não ser da mesma. Que na verdade, por exemplo, ali a gente está falando de uma molécula que forma o gás cloro, né? Então, o gás cloro em si é formado por átomos iguais. Na verdade, vai depender de cada reação. Mas vamos imaginar, por exemplo, aqui, né? NaOH. Então, o que é o NaOH? NaOH é isso aqui, basicamente, né? Vamos deixar um pouquinho torto só para... Né? Não é exatamente o ângulo aqui, mas só para dar uma diferenciada. NaOH e o HCl, aqui tem que ser uma reta, não tem o que fazer. Se a colisão do NaOH e do HCl ocorrer desse sentido aqui, ó, NaOH e HCl, se a colisão ocorrer assim, vai formar NaH? Não, né? A reação ácido-base não ocorre dessa forma. Então, isso aqui é uma colisão chamada de ineficaz. Ineficaz, tá? Agora, se a colisão ocorrer no outro sentido, onde a gente tem a possibilidade de ligar o oxigênio da água ao hidrogênio, para ele sair na forma de H+,
aí sim, aí é uma colisão eficaz, tá? Então, por isso, essa reação... Pensando por outro jeito também, se ligar o H com o Cl, também forma o HCl, não? Nesse caso aqui não, por quê? Porque o NaOH, na verdade, quando a gente já tem o OH, né, presente, ele já é o íon hidróxido, né, aqui o Na+, e ele já está estabilizado. Então ele não vai conseguir mais se separar. Consequentemente, nesse caso aqui, o OH- ele só vai se ligar com este hidrogênio aqui, que ele vai sair como H+, tá? Então, vai depender de cada reação, vai depender de cada molécula. Essa aqui é uma reação chamada ácido-base, né? Então tem que ter um hidrogênio ácido e uma base. Essa aqui é a base, né? Deixa eu ver se essa aqui. Ó, essa aqui é a base. E esse aqui é o ácido, tá? Agora, poderia, por exemplo, se você me falasse, e se fosse um hidrogênio de um outro ácido se ligando ao Cl, poderia reformar HCl? Poderia. Tá, isso que você me falou não está errado. Só que neste caso especificamente não vai acontecer, mas poderia ser um outro hidrogênio. Por isso que a gente tem que cuidar. Primeira coisa é saber qual é a reação, porque às vezes a gente vê lá um monte de carbono e fala, é hidrocarboneto. Não é. Às vezes é um ácido graxo que tem outras propriedades além de hidrocarboneto. Então tem que olhar bem qual é a molécula. Olhando isso, a gente pode daí fazer várias conjecturas. Tá? Não, mas tranquilo, gente, essa é a ideia, tá? Tragam as dúvidas mesmo para a gente poder discutir aí as possibilidades. Ficou algo em aberto, galera? Até dessas últimas partes aqui que eu passei mais correndo aqui com vocês, mas tem algo aí que vocês queiram esclarecer? Não? Tem certeza? Bom, então assim, retomando a questão, a gente vai... Eu vou deixar claro o material, como sempre, a aula gravada, os exercícios gravados. Este talvez tenha sido a parte mais, né, detalhista no sentido de cálculo, mas como eu vou deixar vários exercícios resolvidos e também tem, desculpa, tem a possibilidade de vocês refazerem ou continuar aquele que eu propus, fiquem à vontade para tirar as dúvidas, né, que venham a surgir. E aí eu vou conversando com a professora Janine e a gente já vai tentar disponibilizar o quanto antes a prova para vocês, né, para vocês terem bastante tempo aí para fazer e poderem trabalhar com calma, sem pressa. Fiquem à vontade para tirar as dúvidas, tá? E aí a gente se encontra ou na aula da prova, né? Ou na finalização do semestre a gente conversa. Em todo caso, por hora, essa foi nossa última aula teórica, né? Então, agradeço. Foi uma satisfação mesmo que tão rápido, né, que a gente tenha se encontrado. Mas a gente, quando tiver os momentos presenciais, a gente se encontra e com certeza compensa os ois que deveriam ter sido dados aí nessa disciplina. Então, a nossa intenção não é, Bruno, sabe por quê? Porque não dá nem tempo da gente pedir a lista para vocês entregarem, né? Foi uma disciplina de 1 mês e meio, então a ideia de pôr a lista é para vocês tentarem resolver, tirar as dúvidas, para mostrar para vocês exatamente o que a gente quer pedir para vocês. Mas fiquem tranquilos, tá? A gente não vai fugir da lista da lista das aulas para pedir a prova. Não é uma prova muito longa, então fiquem bem tranquilos quanto a isso, tá? Não tem nada dali é pegadinha, não sei o quê. Vão firmes e ainda se tiverem dúvidas ainda dá tempo, então fiquem bem à vontade nesse quesito, tá? Oi. Eu não sei se eu prestei atenção. O que foi proposto para caso uma substituição de nota, alguma coisa? Porque vai ter a prova e dia 2 parece que pelo aquele cronograma novo que o professor disponibilizou, parece que até dia 2, né? Isso, dia 2 na verdade acaba o semestre, mas na verdade assim, agora depois da aula da professora Janine de quarta-feira é só o tempo da prova, então a gente não vai mais ter aula, né, teórica, mas assim, como vocês estão na disciplina com a parte teórica e a parte experimental, a gente vai fazer aquele percentual lá que vocês combinaram com a professora Márcia ou a professora Janine, não sei que turmas especificamente vocês estão, mas que vocês combinaram, que é um percentual de divisão das notas. Depois de feito aquilo, se alguém precisar, aí a gente conversa, tá? Mas fiquem tranquilos que a gente vai olhar com muito carinho as notas, as provas e tudo mais, então não fiquem apavorados, façam as coisas aí que a gente termina tudo tranquilo aí o semestre. Tá bom? Imagina. Fiquem sossegados. Oi, diga. A prova vocês vão disponibilizar dia 30 até o dia 2.
Não, a nossa intenção é disponibilizar. Então, como eu comentei com vocês, eu estou conversando com a professora Janine para a gente tentar disponibilizar quarta-feira, tá? Agora, a gente passa para vocês as instruções, porque daí, se a gente disponibilizar quarta-feira, a intenção é pedir para vocês para entregarem até, por exemplo, segunda, e aí vocês já têm essa nota o quanto antes. Mas a gente dá um tempo tranquilo para vocês resolverem, e até quarta-feira a gente tem um posicionamento aí de como vai ficar. Beleza. Beleza? Fora que sexta eu tenho duas provas, né? Ah, não, mas a gente vai. Não, mas a gente já. Não, a gente já vai dar um tempo maior aí pra vocês terem pra resolver. Beleza? Ah, imagina. Não, mas fiquem tranquilos. E assim, gente, a gente tá sendo bem objetivo, tá? Na prova, assim, no sentido de direto. Então não precisa. Não vão muito além e tal. Então fiquem bem sossegados quanto a isso. Beleza, então? Então tá bom, gente. Então, muito obrigado. Uma boa semana. Fiquem calmos, tudo dá certo. Logo tudo se resolve, tanto em semestre quanto em vacina. Tá? E aí a gente pode se encontrar também, tá? Então, tudo de bom para vocês. A gente vai se falando. Qualquer coisa, sabem como me encontrar. Beleza? Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Ah, imagina. Eu que agradeço aí. Foi corrido para todo mundo, mas deu certo.